Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então na aula de hoje eu vou utilizar para a gente fazer algumas correções. Então nós temos as correções a correção de encontro de móveis, né? Vocês mandaram um exercício e eu fiquei devendo para vocês a correção. E mais a última atividade, que eram aquelas questões do livro, que na verdade era uma introdução ao movimento acelerado. Tá, então a gente vai olhar cada uma delas e gostaria que vocês pensassem depois, dessem mais uma olhadinha, corrigissem, é importantíssimo nesse começo, tá? Bom, primeiro em relação ao encontro de móveis, né? Então eu tenho dois móveis, né? Dois carros, dois objetos quaisquer aí, descrevendo um movimento. Tem o movimento aqui do A e do B. Isso é chamado do quê? De função horária. Então aqui é a posição inicial, velocidade e o instante, ok? Mesma coisa lá do outro lado. Então eu tenho aí dois móveis A e B. O instante do encontro, em que momento eles vão se encontrar? Quando as posições forem iguais. Deixa eu colocar aqui as opções de ponteiro. Quando as posições forem iguais, certo? Então eu vou igualar uma equação na outra. E aí fica tranquilo, não? Já fiz o exemplo anterior, passa o tempo para o primeiro membro, positivo, o 20 vai para o outro lado, negativo, resolve tranquilamente, certo? Vamos chegar em um instante de 4 segundos. Então, 4 segundos depois que o movimento foi iniciado, eles se cruzaram. Foi isso que eu descobri aqui. O tempo é o mesmo para os dois. Em que lugar será que isso aconteceu? Será que aconteceu mais próximo do A, mais próximo do B? Lembrando, né, que o 16 aqui indica que o sentido é o contrário da trajetória. Na letra B, eu vou só substituir. Então, eu escolho qualquer uma das duas equações. Então, dá para fazer isso pelo B. Imagino que alguns de vocês tenham feito pelo B. Substituo um instante aqui, 4 segundos. E resolvo, 36 metros. Então, acho que bem tranquilo, né? Depois, se ainda assim permanecer alguma dúvida, eu estou à disposição, certo? Agora, a atividade da última aula, que era aquela questão do plano inclinado. Então, aqui, por isso que é importante, né, vocês nessa aula pensarem bastante nisso, ouvirem as minhas explicações, volta lá no livro, dá uma olhada de novo, porque a gente vai mudar o movimento agora. Até o encontro de móveis, até a equação que eu acabei de trabalhar com vocês, eu tinha ali um movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante, ok? Agora não, nesse movimento a gente percebe que a velocidade não é constante. A ideia era que vocês percebessem isso, né? Então, falando de uma maneira geral, que depois as respostas são bem rápidas, né? Então, de uma maneira geral, eu tenho uma rampa aqui, né, que a gente costuma chamar na física de plano inclinado, e ele está dividido de 50 em 50 centímetros. Se fosse um movimento retilíneo uniforme, o que ia acontecer? Ele manteria a velocidade constante durante toda a trajetória. Então, quanto tempo ele demorou para percorrer 50 centímetros? 2 segundos. E de 50 a 100? Mais 2 segundos. E de 100 a 150? 2 segundos. E de 150 a 200? 2 segundos. Esse é um exemplo de movimento retilíneo uniforme. Mas a gente percebe que isso não acontece. Olha, começou aqui bonitinho, de 0 até 50. Eu tenho um tempo de 5 segundos. Mas a partir daí a coisa deu uma bagunçada. De 50 para 100, eu já tenho 2,1 segundos. De 100 para 150, já tive 1,6. E ele vai perguntando isso, né, no meio do exercício. No último, lá de 150 a 200, de 8,7 para 10 segundos. Né? Já foi aí 1,3 segundos, diminuiu bem mais em comparação com o início. O que vai acontecendo? Ele vai ficando mais rápido. Ele vai percorrendo para uma mesma distância, ele vai gastando menos tempo para fazer isso. Isso acontece porque ele vai ficando cada vez mais rápido. Aí a gravidade é responsável por essa... Agora a gente vai começar a usar esse termo, né, por essa aceleração. Ok? Bom, continuando, eu tenho na letra A pergunta quanto tempo demorou de 0 a 5 segundos, de 0 a 50 centímetros, então são 5 segundos, tranquilo, né? Depois na segunda parte, 2,1 segundos, eu vou pegando os intervalos, então eu tenho que fazer 7,1 menos
menos 5, por exemplo. Né? Na letra C, ele está perguntando de 100 a 150 centímetros, 1,6. Repare que o tempo vai diminuindo. E entre as posições 150 e 200, 1,3. Aí depois, a bolinha percorreu distâncias iguais em tempos iguais? Não, não percorreu. O tempo foi diminuindo. As distâncias que a gente mediu aí foram iguais, 50 centímetros. Mas isso foi feito em menos tempo. Por quê? Ele ficou mais rápido. Ele está sendo acelerado e está ficando cada vez mais rápido. Na letra F, em que parte da trajetória a bolinha foi mais lenta? No começo, nos primeiros centímetros, certo? Porque ela partiu do repouso e só aí ela foi ganhando velocidade. Na letra G, quando que ela ficou mais rápida? No final, lá no final. Ela já tinha uma velocidade mais alta, ela foi ficando cada vez mais rápida. Na letra H, a velocidade da bolinha aumentou, diminuiu ou se manteve constante? Aumentou, ela foi ficando cada vez mais rápida. Na I, podemos dizer que o movimento da bolinha é retilíneo acelerado? Ou retardado ou uniforme? Bom, nós já vimos que uniforme não é. Aí eu tenho dois termos novos aí. O acelerado quer dizer que a velocidade está aumentando. E o retardado, todo mundo sempre acha engraçado, é o retardado. O retardado quer dizer que a velocidade está diminuindo. Tem uma aceleração, mas é uma aceleração negativa. Não é o caso nosso aí, a velocidade está aumentando. Então eu classifico esse movimento como acelerado. E por último, eu tenho um gráfico. Né? Então era para construir um gráfico e reparem que não é para dar uma reta mesmo. Tá? Ele estava mais ou menos montado para vocês, né? Então dava para fazer tranquilamente aí. Mas vai dar uma parábola como resultado. Vocês vão ver depois que tem uma função de segundo grau aí, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas não era para dar uma reta não, tá? Vai dar uma parábola mesmo, porque é uma função de segundo grau. Já já a gente vai estudar a equação horária desse tipo de movimento. Eles vão ver que tem um t ao quadrado lá, por isso que a gente tem a parábola. Ok? Bom, então, revisando, o que eu quero de vocês para essa uma aulinha, ok? Eu quero então que vocês olhem essa minha resolução com calma, né? Imagino que vocês não tenham tido muito problema, eu já dei uma olhada, né, em algumas questões, vocês não devem ter tido muito problema, mas agora estou dando uma geral, que é um assunto que eu não tinha explicado ainda, fazia parte isso, né, fazer vocês pensarem um pouquinho a respeito. Então, olhem isso aí com bastante calma, tá? Depois vocês me mandam uma foto do gráfico novamente, tá? Só para eu saber que vocês participaram e assistiram minha aula aqui, tá? Se você teve que corrigir alguma coisa, manda a foto daquilo que você corrigiu. Se não, você manda a foto só do gráfico ou de qualquer parte aqui para eu saber que vocês estão participando, tá? Então, eu preciso que todo mundo chegue junto comigo, entendendo bem o que está acontecendo aqui, para a gente começar praticamente do zero aí na próxima aula, né? Uma matéria um pouquinho, que vai exigir um pouquinho mais de atenção, tem que ir bem devagar agora, principalmente sendo à distância, né? Então, mas eu preciso muito que vocês participem, né? Então, assistam essa aula, se não entendeu, assiste de novo, façam as correções necessárias e aí na próxima aula a gente vai começar do zero falando de aceleração, ok? Um abraço aí para vocês, até a próxima.